Saber as obrigações fundamentais dos Estados-membros em matéria de direitos humanos e direitos sindicais é importantíssimo em um mundo globalizado que impõe cada vez mais precisão que pode partir de você. Você, exatamente acionando órgãos como o Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, com atuação mundial em 187 Estados-membros da OIT. Veja que é uma agência da ONU que tem mais 193 estados. Pensando em números e possível atuação, conforme dados do IPEA de 2016, há 16.491 organizações de representação de interesses econômicos e profissionais no Brasil, reconhecidas pelas autoridades do Ministério do Trabalho, hoje do Ministério da Economia, e seguindo aí níveis hierárquicos da estrutura oficial, de baixo para cima, há 15.892 sindicatos, 549 federações, 43 confederações, 7 centrais, isso tudo em organizações aqui, ligando aos empregadores 5.251 e aos trabalhadores 11.240 entidades. A nível comparativo, nos Estados Unidos, há cerca de 130 sindicatos até dados de 2018. Na Alemanha, por exemplo, há 8 sindicatos nacionais de trabalhadores e em cada cidade e bairro uma seção sindical. Para que você perceba, o IG Metall lá na Alemanha, ele é o maior sindicato que não é só ligado aos metalúrgicos, não é, mas está com 2.274.000 filiados. O Verdi é o segundo maior sindicato da Alemanha e possui 2.011.950 filiados. Assistindo este vídeo, você vai perceber a importância do respeito aos direitos humanos e a atuação do sistema aí da Organização Internacional do Trabalho nas Nações Unidas. É um vídeo gratuito que vai ampliar a sua visão e interpretações sobre a relação entre os direitos fundamentais e a efetividade dos direitos humanos em âmbito internacional, com reflexos internos aqui no Brasil. É um presente a você que se interessa em atuar de forma cada vez mais precisa. Como o caminho de 1000 passos, ele começa pelo primeiro, nós vamos subindo a nossa escada juntos e juntando aprendizados sobre direitos humanos. Certamente vai ajudar você a transformar a sua vida e a sua atuação em âmbito individual e coletivo, uma vez que você precisa ficar atento para não perder possibilidades enriquecedoras. Esse é o mundo. Eu sou o Clóvis Renato, professor e advogado que desde o mestrado e doutorado em Direito, aqui na Universidade Federal do Ceará, na UFC, eu venho aprofundando a questão da efetividade dos direitos humanos em suas várias dimensões, com ações teóricas e práticas para crescermos juntos. Algo que me instigou muito mais após ter participado como assessor técnico nas últimas conferências da Organização Internacional do Trabalho lá na Suíça, junto ao Palácio das Nações, da Organização das Nações Unidas, e no Bureau, no escritório geral da Organização Internacional do Trabalho em Genebra. Eu convido você para ver os vídeos e entender mais no canal, lá o Clóvis Renato Direitos Humanos. O material é único, com fontes imparciais e oficiais que tem a ver com a nossa realidade cotidiana, em especial pelo fato de trabalharmos e conhecermos os famosos ossos do ofício. Muito bom estarmos aqui, tanto na academia quanto na prática da advocacia. Antecipo que, se você quiser aprender um pouco mais, visite a minha página clovisrenato.com.br e receba grátis um curso sobre proteção internacional dos direitos sociais e deixe o seu contato para ser informado dos cursos que eu vou lançando no correr do ano. Eu geralmente lanço por apenas uma semana para que eu possa ter um número mais limitado de pessoas e eu possa dar mais atenção a cada um. Se inscreva, participe das minhas redes sociais e fique informado. Eis o mundo da informação, em que informação de fato é poder. Eu estou
imensamente feliz com os novos participantes na última semana, tanto no curso quanto nas redes sociais, e os novos envolvimentos nas publicações gratuitas diárias. Gratidão a você que mantém essa chama acesa. Isso é muito relevante para a perspectiva de efetividade da dignidade da pessoa humana. Aos que pensam diferente, tudo bem. Eu espero que possamos crescer juntos e sermos cada vez mais fortes. E vamos então às organizações ligadas aí às obrigações fundamentais dos Estados-membros em matéria de direitos humanos e de direitos sindicais, nos termos definidos na recopilação de decisões do Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho. Para que você tenha uma noção, a recopilação de decisões do Comitê de Liberdades Sindicais da OIT de 2018 é a 6ª edição, tendo sido a primeira publicada em 1972. Atualmente já conta com 1.516 verbetes e sai publicada nas 3 línguas oficiais lá na organização, para que você saiba, inglês, francês e espanhol. A última versão, que saiu em português, foi em 2004. De modo que a versão que eu vou utilizar aqui, ela atualiza e amplia verbetes e eu vou fazendo uma tradução livre. Relembre que o Comitê de Liberdade Sindical ele é um órgão tripartite criado em 1951 pelo Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho e ele examina denúncias ligadas a infrações aos princípios da liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva que são consagrados na Constituição da Organização Internacional do Trabalho desde o seu preâmbulo. E também eles constam na Declaração da Filadélfia, quem fez o curso viu isso, e segundo também expressado pela resolução aí da Conferência Internacional do Trabalho de 1970. Hoje eu vou tratar especificamente sobre as obrigações fundamentais dos Estados-membros em matéria de direitos humanos e de direitos sindicais, para você ficar mais atento. Para que você vá acompanhando, se você tiver essa versão, são os verbetes de 44 a 57 para você ir refletindo, né? São decisões, chegaram denúncias e dessas denúncias foram avaliadas pela OIT, passa para o Comitê de Liberdade Sindical e das decisões que tem caráter mais abstrato, eles fazem os verbetes. Por isso que eu disse que já estamos com mais de 1.500 verbetes dentro dessa última versão da recopilação de decisões. Por isso que a gente está dando uma atenção específica também à literalidade de cada verbete, por exemplo. Então, no verbete 44, ele diz que quando um Estado decide ser membro da Organização Internacional do Trabalho, ele aceita os princípios fundamentais definidos na Constituição e na Declaração da Filadélfia, e incluídos aí os relativos à liberdade sindical. Veja, para que você compreenda a natureza desse verbete. Provavelmente, né, se você quiser saber mais especificamente, embaixo de cada verbete, vem dizendo de onde foi a decisão e qual foi a sessão. E aí você pode abrir e ver nos relatórios em PDF da OIT. Então chegou uma denúncia contra um determinado Estado e disse, por exemplo, que não seria competente o comitê para apreciar e julgar essa denúncia. E ele vai dizer, não, se o Estado é membro da OIT, o comitê é competente. No 45 fala, por exemplo, que a adesão de um Estado à Organização Internacional do Trabalho, ela lhe impõe o respeito na sua legislação e os princípios da liberdade sindical e as convenções que ele tenha ratificado livremente. Então, veja, ele já está dizendo, na hora que você diz que vai fazer parte, que quer fazer parte, quer ser um desses 187 estados que são membros da OIT, você está se obrigando a começar um processo interno de internalização do que é disposto na Organização Internacional do Trabalho. Então, inclusive se submetendo às decisões dos comitês, recomendações da OIT, e lógico que ela vai verificar o nível de aplicação das convenções ou dos convênios internacionais dela dentro do Estado. E logicamente que ela vai primeiro levar em conta a questão da ratificação, mas também vai levar em conta quando o Estado ratifica a Constituição. Garantir o respeito aos direitos e à liberdade sindical corresponde ao governo. Então, para que você vá compreendendo isso,
Então, por exemplo, você diz, olha, eu sou membro da OIT, quis ser membro da OIT, ratifiquei a convenção da OIT, faço parte, internalizei a convenção, mas tem 190 convenções da OIT, das quais eu ainda não sou signatário de qualquer delas. Então, em regra, eu só sou membro da OIT e não tenho obrigação de seguir nenhuma. Aí você vai perceber que a Constituição da OIT, que é essa condição sem a qual o Estado não participa, ela tem vários dos direitos que foram melhor disciplinados nas convenções. Diz, por exemplo, que a liberdade sindical ela constitui uma das garantias primordiais para a paz e para a justiça social, e por ocasião da Declaração sobre a Justiça Social de 2008, os Estados-membros da OIT eles se comprometem a respeitar, promover e fazer realidade dos princípios e direitos fundamentais no trabalho, prestando especial atenção à liberdade sindical e ao reconhecimento efetivo da negociação coletiva, que tenha em conta que revestem particular importância para o desenvolvimento dos 4 objetivos estratégicos do Programa de Trabalho Decente da OIT. Como a gente está seguindo, é uma lógica de decisões. Quem exatamente não pode ir com o santo, como diz aqui o ditado cearense, né, até nordestino, já tido brasileiro, não pega no andor. Então, se você ratificou a convenção, quis ser parte da Organização Internacional do Trabalho, tem que aceitar o tripartismo e tem que aceitar o que tem na Constituição. Relembre que se você for fazer um estudo mais acentuado das 190 convenções ou convênios internacionais do trabalho, você vai ver que eles vão apenas disciplinando, detalhando coisas que já tem, tanto na Constituição da OIT quanto na Declaração da Filadélfia. Veja o verbete 48, ele fala que todos os estados têm a obrigação de respeitar plenamente os compromissos assumidos com a ratificação das convenções da OIT. Dizem que, se bem que a forma que se garanta a aplicação de uma convenção ratificada de direito e de fato, ela varia de um estado para outro devido ao regime constitucional e o jurídico interno de cada estado, e não se pode questionar o fundamento dessa obrigação. É por isso que se fala no direito internacional de hard law, né, que é uma norma cogente que foi internalizada de cumprimento interno obrigatório, e soft law, que são normas que o Estado, por fazer parte da organização internacional, ele tem que trabalhar para internalizar tudo o que está sendo discutido e for convencionado na organização. Então ele não pode agir internamente contrariando a responsabilidade de velar pela aplicação das convenções internacionais do trabalho em matéria de liberdade sindical. Deve ser respeitado por todas as autoridades estatais, inclusive as autoridades judiciais. É exatamente essa linha. Eles não estão desprezando a questão do Estado a nível de soberania estatal, dele ratificar as normas internacionais, dele ter essa liberdade de ratificar ou não. Mas ele tem que observar que quando ele participa de um órgão internacional, por exemplo, no caso da OIT, que ele se tornou signatário da Constituição da OIT, da Declaração da Filadélfia e dos demais anexos, ainda por mais que ainda não tenha ratificado todas as convenções, ele adere a dispositivos que já estejam nesses diplomas que eu falei. Incumbe velar pela aplicação das convenções internacionais sobre a liberdade sindical livremente ratificadas, cujo respeito se impõe a todas as autoridades do Estado, e que a inviolabilidade dos locais sindicais ela constitui uma das liberdades civis essenciais para o exercício dos direitos sindicais. Ainda o comitê confia que o governo velará particularmente pelo cabal respeito desses princípios no futuro. Veja como é importante perceber essa questão. Ele tem que agir de boa fé, e que quando ele participa do órgão internacional, principalmente quando ele ratifica e internaliza os seus diplomas, né, quer dizer, tem normas mais genéricas na Convenção da OIT e na Declaração da Filadélfia, e tem normas mais específicas e mais detalhadas nas convenções e recomendações da OIT. Os estados têm que fazer com que ela aconteça. Diz que o comitê deseja exatamente tratar
um Estado, né, lhe dá liberdade para que ele decida ser membro da organização, mas quando ele decide, ele aceita os princípios fundamentais definidos na Constituição e na Declaração da Filadélfia, incluído aí os relativos à liberdade sindical. E diz que é por isso que se espera que todos os Estados-membros da OIT, eles cumpram os princípios expressos e desenvolvidos nas convenções fundamentais sobre liberdade sindical e negociação coletiva, e esta obrigação também se aplica, segundo o comitê, às embaixadas, aos consulados e demais oficinas ao formarem esta parte integrante da administração pública. Exatamente. Se pegou no andou, né, pode com o santo. Se não pode com o santo, não pega no andou. Ou seja, se quer ser membro da OIT, tem que fazer acontecer. Tem que cumprir os tratados internacionais e seguir os princípios da OIT. E especialmente se ratificou uma convenção específica, aceitou convenção e recomendação, tem que seguir. E o poder público, as autoridades públicas a nível administrativo têm a obrigação de seguir, não a faculdade, e o judiciário deve fazer o controle de convencionalidade. Diz no 52 que, em virtude do artigo 19, parágrafo 8º da Constituição da OIT, em nenhum caso poderá considerar-se que a adoção de uma convenção ou de uma recomendação pela conferência ou a ratificação de uma convenção por qualquer membro, ele vai reduzir qualquer lei, sentença ou costume ou acordo que garanta aos trabalhadores condições mais favoráveis que as previstas na convenção e na recomendação respectiva. Ou seja, para que você compreenda, está dizendo que se no Estado, membro da OIT, que ratifica determinada convenção, se ele já tem uma norma interna que é melhor para os trabalhadores, que amplia, né, a dignidade da pessoa humana, essa norma que amplia não pode ser suprimida pela norma internacional, mesmo que seja da OIT. Ou seja, é para aplicar mais, para melhorar a condição de trabalho, para ampliar, otimizar a dignidade da pessoa humana e não reduzir. Veja o nível de decisão, né? Se tiver algo que aconteça, não é muito normal, mas já está tendo jurisprudência nesse sentido. Diz também que os direitos sindicais, ou igual que os demais direitos humanos fundamentais, eles devem ser respeitados qualquer que seja o nível de desenvolvimento do país, né, que porventura seja questionado. Ou seja, alguém chegou lá, fez uma denúncia com relação à liberdade sindical e o Estado, na sua resposta, por exemplo, foi dizer, porventura, que não se aplicaria porque era um Estado que estava em desenvolvimento maior ou que era um Estado em um nível de desenvolvimento muito baixo e que nesse sentido não poderia ter liberdade. A OIT vai dizer, independentemente do desenvolvimento econômico, social e político do Estado, se ele é membro da OIT e se ele ratificou um tratado, ele tem que aceitar a liberdade sindical. Diz também que o comitê ele tem se referido à declaração tripartite de princípios sobre as empresas multinacionais e a prática social adotada pelo Conselho de Administração da OIT em novembro de 77, que estabelece que o parágrafo 46 da declaração, que foi exatamente emendada de 2000, ele tem que ser cumprido. E ele diz que quando os governos dos países tenham uma acolhida, eles ofereçam incentivos especiais para atrair a inversão, né, estrangeira. Esses incentivos eles não devem incluir nenhuma limitação à liberdade sindical dos trabalhadores e nem ao direito de sindicalização e negociação coletiva. Ou seja, quando um Estado, porventura, tenha políticas de incentivo a multinacionais, transnacionais, empresas de outros países, ele não pode, por exemplo, para trazer isso, suprimir direitos sindicais, liberdades sindicais e liberdades constantes em direitos, né, e garantias que estejam, porventura, nas convenções que esse Estado ratificou, e não esquecer que se ele é membro da OIT, ele está aí sendo signatário da Convenção da OIT e da Declaração da Filadélfia, de regra. Então ela traz essas normas gerais e isso não pode ser suprimido pela adesão política do Estado a uma política de trazer multinacionais. Diz que o Estado não pode utilizar do argumento de que outros compromissos ou acordos possam justificar
a não aplicação de convenções da OIT ratificadas. Ou seja, a partir do momento que ele entra na OIT, ele não pode usar outro acordo, seja particular, não é, entre as empresas a nível nacional ou internacional, ou outros acordos do Estado. Ele vai ter que adequar esses acordos para cumprir as normas da OIT. Hoje se fala de jus cogens, de uma noção de direitos internacionais que formam o eixo dos direitos humanos, jus cogens. Tem um vídeo nosso aqui sobre a Convenção de Viena, temos vídeos sobre o jus cogens, e neles você vai poder verificar que esse eixo ele nem é passivo de prescrição, nem decadência, nem nada. Diz também que o nível de proteção do exercício dos direitos sindicais, que se deriva das disposições e princípios que as convenções 87 e 98, ele constitui um mínimo ao que podem exatamente ter no desenvolvimento de outras garantias suplementares derivadas do sistema constitucional e legal de um país. E a tradição em matéria de relações profissionais, da ação sindical ou da negociação entre os interessados. Compreenda esse verbete. Está dizendo que o que tem na Convenção 87 sobre liberdades sindicais, o que tem na Convenção 98 sobre negociação coletiva, eles trazem um mínimo, não é, a ser aplicado, é um patamar mínimo, é um piso de direitos. E se os estados tiverem nos seus ordenamentos internos normas mais que avancem, né, normas que tenham um pli, né, que avancem a nível de dignidade da pessoa humana e dos próprios direitos que tenham na Convenção 87 e 98, deve se aplicar o mais favorável. Diz aí no 57 que, diante de queixas apresentadas contra um governo por violação dos direitos sindicais, o comitê recordou que um governo que lhe sucede no mesmo estado, ele não pode, apenas por isso, né, por essa troca, escapar da responsabilidade contraída pelos que porventura tenham vindo dos governos anteriores, né, os direitos. O novo governo ele é, em todo caso, responsável de todas as consequências que poderiam ter, por exemplo, advir de tais acontecimentos. Diz que quando em um país há uma troca de regime de governo, o novo deveria tomar todas as disposições necessárias para validar os efeitos que se poderiam seguir exercendo desde o seu acesso ao poder aos respectivos direitos aí ligados a essas questões, representando queixas, né, que tenham acontecido diante a violações no regime anterior. Compreenda, ele está dizendo que, por exemplo, foi feita uma denúncia de descumprimento de liberdade sindical e houve uma mudança de governo. E o governo foi lá fazer uma defesa dizendo que ele não respondia porque agora houve uma troca de poder, uma troca de governo, né? Troca de cadeiras. Ele está dizendo, não, o Estado é que é responsável, independentemente do governo. Ou seja, se houve uma troca de poder, uma troca de governo, o governo atual, ele vai responder pelos casos ocorridos no governo anterior, porque ali não é o governo, não é aquele grupo político, mas é exatamente o governo, não, é o Estado. Por exemplo, aqui a nível de Brasil, não se trata de quem descumpriu, se foi o governo 4 anos atrás, 8 anos atrás, 20 anos atrás. Quem descumpriu foi o Estado brasileiro, que é membro da Organização Internacional do Trabalho e que é membro da Organização das Nações Unidas e que se obriga, tanto como soft law, né, direitos, porque são desse eixo básico de jus cogens das Nações Unidas e da OIT, quanto por hard law, ou seja, tratados que especificamente ele conseguiu ratificar. Então, se ele ratifica ou se ele é membro e tem que cumprir regras e princípios dessas organizações internacionais, se porventura houver vergaste, houver uma denúncia, houver um processo internacional, independentemente do tempo e do governo que tenha, aquele Estado é responsável, responde e responderá. Para que você entenda, nós já estamos indo para as conclusões desses raciocínios do vídeo de hoje. Se você pegar jurisprudências de cortes, por exemplo, o Brasil, a nível de direitos humanos, ele recebeu a primeira condenação a nível internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu tenho um vídeo sobre isso,
né? No caso Damião Ximenes Lopes, que aconteceu lá em Sobral. Depois pode ver, inclusive eu tenho um vídeo só contando o caso, outro contando a condenação, a fundamentação, o nível de efetividade dessa decisão. E lá, o caso aconteceu bem antes e houve a condenação em 2006 e houve o cumprimento a partir, né, um ano, né, que foi se seguindo a partir da condenação em 2006. Você vai ver, por exemplo, o caso Gomes Land, né, que era da guerrilha do Araguaia, que dezenas de pessoas foram torturadas e estão sumidas, desaparecidas até hoje. Quer dizer, já depois, né, muito tempo depois, né, mais de 30 anos depois, o Estado foi penalizado pela Corte Internacional de Direitos Humanos e responde, independente, quer dizer, estava tendo um regime militar, estava tendo uma ditadura militar. Quando o Brasil agora foi condenado depois de 2006, depois de 2010, não é mais o governo da ditadura. Sim, não é mais o governo da ditadura, mas é o Estado brasileiro. É a República Federativa do Brasil. Consequentemente, independentemente de quem esteja no governo, se ainda esteja ditador ou não, ou pessoas simpatizantes ou antipatizantes desse tipo de regime, né? Você vai ver que essa pessoa vai ter que responder perante os órgãos internacionais. Não esqueça, nós temos aqui vídeos que tratam sobre a Corte Internacional de Justiça, que funciona lá em Haia e é da Organização das Nações Unidas, e o Brasil é signatário desse tratado, ou seja, é hard law, tá? Nós temos o Tribunal Penal Internacional, inclusive tem juiz brasileiro no Tribunal Penal Internacional, né? Lembre, a CIG, que eu tenho um vídeo sobre isso, ela trata de penalização entre os próprios estados. O Tribunal Penal Internacional tem um eixo, basicamente 4 dispositivos de crimes específicos contra pessoas dos estados que são parte das Nações Unidas. Lembre-se, são 193 estados nas Nações Unidas, né? E o Brasil também é signatário, temos inclusive o artigo 5º, parágrafo 4º da nossa Constituição, que foi emendado com a emenda 45 de 2004, que diz que a República Federativa do Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional. E também temos aqui na Organização dos Estados Americanos, o Brasil participando, também tem juiz, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Nós temos pessoas tanto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é lá em Washington, e temos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que funciona lá em São José, na Costa Rica, tanto que nós somos signatários do Pacto de São José da Costa Rica. Então as decisões, porventura, elas vêm desses tribunais. E também, né, como somos membros da Organização Internacional do Trabalho, somos um dos 187 estados, consequentemente, nós nos submetemos às decisões que, porventura, venham do Comitê de Liberdade Sindical, da conferência, né, na Assembleia Geral da Organização Internacional do Trabalho, na Conferência Internacional do Trabalho. Lembrando, tem uma conferência por ano. Um dos anos que não aconteceu, que é uma coisa excepcionalíssima, foi 2020, não é? Não aconteceu por causa da pandemia da Covid-19. Eu tive a oportunidade de ser assessor técnico na Conferência Internacional do Trabalho de 2018. Tive também repetida essa atuação trabalhando junto à bancada dos trabalhadores na Conferência Internacional do Trabalho de 2019, que foi o centenário da OIT. Tem uns vídeos também que você quiser entender sobre isso. E já estava exatamente com tudo certo para a participação na Conferência Internacional do Trabalho de 2020. Contudo, como falei, ela não aconteceu, né? E todos os planos, né, da OIT e do mundo mudaram diante das quarentenas e da pandemia. Inclusive na Suíça houve uma nova onda e tudo foi fechado novamente. Tentaram abrir das quarentenas, abrir, depois piorou e voltou. Então, quer dizer, não sabemos como é que vai funcionar a Conferência Internacional do Trabalho em 2021, nem as pautas da OIT. Mas, dentro dessas obrigações dos estados, estamos vendo que somos membros. E muitos costumam me perguntar, às vezes, sobre essa minha participação lá. E eu costumo sempre ser claro aqui em Minas Gerais, só para você entender, nessa participação de organismos. Eu comecei a trabalhar principalmente partindo da advocacia, da nossa participação na Comissão de Direito Sindical da Ordem dos Advogados do Brasil, e começamos a trabalhar muito a questão do assédio moral.
nas relações de trabalho, já vim do Ministério Público do Trabalho, tinha trabalhado lá há alguns anos. E quando vim para a advocacia, que minha OAB estava suspensa porque eu não podia advogar enquanto estava trabalhando no Ministério Público do Trabalho. Quando eu retomo isso, a gente cria junto com alguns colegas, com o Dr. Tiago Pinheiro e vários outros colegas, né? Criamos a Comissão de Direito Sindical aqui na OAB, depois criamos uma Comissão de Direito Sindical em âmbito nacional, junto da Comissão de Assuntos Sociais da OAB nacional, depois virou uma comissão permanente. E naquela época começou no trabalho com as entidades sindicais enquanto advogado, começamos a fazer palestras pelo Brasil inteiro. Você consegue ver essas palestras no YouTube, não é? Andamos praticamente o Brasil inteiro, todas as capitais, falando sobre assédio moral do trabalho, e estava sendo discutido isso como uma necessidade mundial, estavam discutindo isso na OIT, e naquela época foi montada uma comissão técnica específica na Conferência Internacional do Trabalho para tratar a criação de uma possível convenção né, uma recomendação internacional do trabalho sobre assédio moral. E naquela ocasião eu fui convidado, porque já estava falando muito, tinha muitas ações, nós ganhamos muitas ações sobre assédio moral individual e coletivo em âmbito do trabalho, que também você pode ver isso aí fartamente na internet, sustentações orais minhas e tudo. E naquela ocasião eu fui como assessor técnico da bancada para a construção dessa convenção, ou dessa recomendação. Acabou que a gente conseguiu exitosamente, o Brasil infelizmente acabou entrando na lista suja de países que descumpriam normas, mas nós conseguimos avançar na comissão técnica sobre assédio moral em 2018, e conseguimos que ao invés de sair uma ou outra, saísse uma convenção e uma recomendação. A gente não conseguiu fechar em 2018, mas quando foi em 2019, nós conseguimos fechar e houve consenso, né? Tripartite, empregadores, governos e trabalhadores, e fechamento disso na Assembleia Geral da OIT, que depois também foi reafirmado na Assembleia Geral da ONU em setembro de 2019, a 190ª Convenção Internacional do Trabalho, que é sobre assédio moral e acoso nas relações de trabalho. E aí eu tive a oportunidade de ser assessor técnico nas duas conferências, trabalhando mais especificamente junto ao delegado e aos representantes assessores, e nesse momento na comissão técnica de assédio moral que estava elaborando essa convenção, e que saiu a convenção e a recomendação. E quando foi no centenário, eu acabei também participando da parte que estava o pessoal trabalhando na declaração do centenário, que também exitosamente saiu em 2019. E então, para você ver as obrigações dos estados, e eu fui, logicamente, indicado, né, dentro dessa perspectiva de trabalho, um reconhecimento desse trabalho que a gente estava fazendo. Também já tinha ganho o Prêmio Nacional de Direitos Humanos pela Ana Matra. E acho que todo esse trabalho culminou com essa participação que foi reafirmada na OIT e tem sido reafirmada na conferência, para esses trabalhos junto à bancada, né, e às bancadas dos trabalhadores. Logicamente que saiu pelo Itamaraty, o nome vai indicado e foi aceito do investigado, tudo autorizado, e fomos para a Organização Internacional do Trabalho, de obrigação do Estado. Ele mandou representantes dos trabalhadores, representantes dos governos e representantes dos empregadores para formarem as bancadas tripartites de 187 estados para funcionarem na conferência. Então, por hoje, agradecer a sua participação, a sua estada, a sua atenção. Hoje tratamos sobre obrigações dos estados que são membros da OIT, né? Para você sanear algumas dúvidas com base aí em textos que são verbetes da recopilação das decisões do Comitê de Liberdade Sindical. Por mais, se inscreva, participe, comente, se engaje. Obrigado e até a próxima.